Meu nome é Emily Harper. Tenho 32 anos e estava no aeroporto, com minha mala de mão em uma das mãos e o cartão de embarque na outra, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai: pague tudo de volta e fique em casa. Essa viagem é apenas para a família de verdade. Entregamos sua passagem para outra pessoa. Li aquelas palavras várias vezes, porque minha mente simplesmente se recusava a acreditar no que estava diante dos meus olhos. Eu tinha pago as passagens, o cruzeiro pelo Caribe, os passeios, as cabines melhores, os jantares e praticamente toda a comemoração. 6 meses antes, eu também tinha comprado uma casa de $888 mil para meus pais, porque eles estavam afundados em dívidas e diziam que só precisavam de uma nova chance para recomeçar. Mas uma única mensagem revelou tudo: para eles, eu não era uma filha. Eu era apenas uma conta bancária com um nome. Eles achavam que o pior que tinham feito era me deixar para trás naquele aeroporto. Eles não faziam ideia do que estava escondido dentro da casa que eu havia comprado para eles. Antes de contar o que aconteceu depois, me diga, de onde você está assistindo? E o que você faria se recebesse uma mensagem dessas da sua própria família enquanto estivesse prestes a viajar? Eu não chorei no aeroporto. Isso até me surpreendeu. Fiquei olhando para o painel de embarque, vendo meu voo para Miami aparecer na tela, e senti algo estranho tomando conta de mim. Não era tristeza. Ainda não era raiva. Era uma sensação de clareza. Eu saí da fila de embarque e liguei para o meu pai. Ele atendeu como se já estivesse esperando que eu implorasse para voltar atrás. Emily, não faça drama, ele disse antes mesmo que eu falasse. Seu irmão precisava da sua cabine. Uma amiga da Madison apareceu de última hora e ficou estranho ter você por perto depois de tudo. Depois de tudo. Foi assim que ele descreveu os últimos 6 meses em que eu tinha salvado minha família da execução da casa, das ligações de cobradores e da vergonha financeira que eles escondiam até dos parentes mais próximos. Perguntei o que exatamente ele queria dizer com a família de verdade. Houve um silêncio. Então meu irmão pegou o telefone. Você sempre faz isso, ele disse irritado. Age como se o dinheiro tornasse você alguém importante. Você investiga incêndios em barcos e golpes de seguro, Emily. Não é como se fosse uma grande empresária. Na visão dele, meu trabalho não significava nada. Eu era investigadora especializada em seguros marítimos em Charleston. Eu era chamada quando uma marina pegava fogo em circunstâncias suspeitas, quando um iate afundava sem explicação ou quando um estaleiro alegava danos causados por uma tempestade que não combinavam com os dados reais do clima. Meu trabalho era complicado, técnico e muito bem remunerado. Brandon dizia que eu apenas corria atrás de barcos quebrados com uma prancheta na mão. Enquanto isso, ele estava preparando o que chamava de um grande empreendimento de hospitalidade na costa. Na prática, ele tinha criado uma apresentação bonita, pegado dinheiro emprestado com 3 primos e gastado boa parte em designs de logotipo e máquinas de café importadas. Então minha mãe entrou na conversa, com aquela voz calma que escondia críticas. Querida, seu irmão está construindo algo que tem futuro. Minha mãe continuou, com aquela voz doce que escondia uma crítica: você deveria apoiar seu irmão em vez de fazer todos se sentirem culpados. Eu olhei para o meu cartão de embarque e depois para o aplicativo do cruzeiro no celular. Tudo estava registrado no meu perfil de pagamento. As passagens básicas tinham sido emitidas, mas tudo aquilo que transformava a viagem em algo luxuoso, restaurantes exclusivos, cabines com varanda, pacotes de bebidas, créditos no spa, cabanas em ilhas privadas, passeios de mergulho, transporte do aeroporto e até a conta de gastos dentro do navio, estava sendo cobrado no meu cartão. Então fiz uma última pergunta ao meu pai: então vocês querem que eu pague tudo de volta e fique em casa? Ele respondeu sem hesitar: exatamente. Seja madura pelo menos uma vez. Eu apenas disse: tudo bem. E desliguei. Caminhei até um canto mais tranquilo perto de uma cafeteria fechada e comecei a fazer algumas ligações. Eu havia reservado o cruzeiro por meio de uma agência de viagens especializada que eu usava durante minhas inspeções profissionais pela costa. Quando expliquei ao atendente que queria remover minha autorização de pagamento de todas as despesas extras e cancelar os serviços reembolsáveis vinculados à minha conta, ele ficou surpreso. Você tem certeza? Eles já estão a caminho. Eu respondi: tenho certeza.
A agência começou a fazer os ajustes possíveis, solicitou mudanças nas cabines, cancelou os pacotes de excursões, removeu o plano de refeições especiais e bloqueou a conta de gastos a bordo. Eu não mexi no que legalmente não podia ser alterado. Não precisava disso. Eu apenas parei de bancar uma fantasia que não era mais minha. 10 minutos depois, meu celular começou a tocar sem parar. Meu irmão perguntou: "O que você fez?" Minha mãe mandou: "Emily, isso é vergonhoso." Meu pai exigiu: "Me liga agora." Até Madison, cujo número eu mal tinha salvo, escreveu: "Você estragou tudo porque está com inveja." Abriu o grupo da família. Durante anos, aquele grupo tinha sido o lugar onde eu enviava comprovantes de pagamentos, atualizações de reformas, documentos de empréstimos e aquelas pequenas frases tentando tranquilizar todos: "Não se preocupem, eu resolvi." Mas dessa vez escrevi apenas 6 palavras: "Boa viagem sem mim." Depois coloquei o celular no silencioso. Eu não embarquei para Miami. Aluguei um carro e segui para o sul, em direção à casa. Aquela linda propriedade de frente para o pântano, perto de Savannah, onde eles moravam sem pagar aluguel enquanto diziam para todos que era recompensa por terem superado anos difíceis. Eles esqueceram um detalhe importante. Eu não tinha comprado aquela casa diretamente para eles. Minha empresa havia adquirido o imóvel, e eles tinham assinado um contrato de aluguel. Um contrato generoso, sim, mas ainda assim um contrato. Enquanto dirigia pela estrada, fiquei pensando na frase do meu pai sobre a família de verdade. Família de verdade não apaga você assim que o dinheiro cai na conta. Família de verdade não tira seu lugar à mesa e entrega para outra pessoa. Quando atravessei a fronteira da Geórgia, eu já não tentava entender por que eles fizeram aquilo. Minha única pergunta era: quanto da minha vida eles tinham tomado antes que eu finalmente percebesse? A casa ficava no final de uma estrada tranquila cercada por carvalhos antigos e vegetação de maré. Era o mesmo lugar que minha mãe chamava de Ancuran quando publicava fotos do pôr do sol na varanda. Estacionei do outro lado da rua e imediatamente percebi um caminhão de mudança parado na entrada. 2 homens carregavam um sofá de couro preto pela porta principal. Outro funcionário descarregava caixas com a etiqueta escritório do Brandon. Madison estava na varanda usando óculos escuros enormes, apontando para tudo como se fosse dona de cada tijolo daquela casa. Ela congelou ao me ver. Por um segundo, sua expressão mudou. Então ela sorriu. "Emily, você não deveria estar em casa?" Eu caminhei até a entrada e perguntei por que os funcionários estavam colocando as coisas do meu irmão dentro da minha propriedade. Madison levantou o queixo, abriu a bolsa e tirou uma pasta de documentos. Com um ar de confiança, disse: "Seu pai assinou a transferência antes de viajar. O Brandon vai assumir a casa para o negócio. Seus pais disseram que você tinha concordado." Eu quase ri. Não porque aquilo fosse engraçado, mas porque era tão absurdo que eu precisei respirar fundo para acreditar no que estava ouvindo. Peguei o documento que ela me entregou. No topo estava escrito acordo de reatribuição de propriedade residencial, e no final havia a assinatura do meu pai. Parecia exatamente o tipo de contrato que alguém encontraria na internet, baixaria de graça e modificaria às pressas de madrugada. O problema era que meu pai nunca teve qualquer direito sobre aquela casa. Meu irmão também não tinha nenhuma participação. Madison não fazia ideia de que estava segurando uma chave falsa diante de uma porta que nunca pertenceu a eles. Pedi aos funcionários da mudança que parassem imediatamente. Um deles explicou que havia sido contratado para descarregar tudo e que já tinha recebido pelo serviço completo. Respondi: "Então ligue para quem pagou." Madison deu um passo à frente e disse: "Você não pode punir todo mundo só porque é solteira e amargurada." Aquela frase revelou tudo. Era sempre o mesmo roteiro da minha família. Se eu colocava limites, eu era amarga. Se eu exigia respeito, eu era dramática. Se eu protegia o que era meu, eu era egoísta. Peguei meu celular e abri os registros oficiais da propriedade, os documentos da empresa e o contrato de aluguel assinado pelos meus pais. Então olhei para ela e disse: "Esta casa pertence a Harper Marine Holdings LLC. Eu sou a administradora da empresa. Esse papel que você trouxe não tem valor nenhum." O sorriso dela desapareceu aos poucos. "O Brandon disse que você colocou a casa no nome da empresa apenas por causa de impostos", ela respondeu.
Eu apenas falei, o Brandon diz muitas coisas. Então ela chamou a polícia. Eu deixei chamar. Enquanto esperávamos, minha irmã mais nova, Paige, chegou em um carro de aplicativo carregando uma mala. Ela parecia nervosa, com o rosto tenso. Paige sempre foi aquela pessoa que ficava no meio dos conflitos. Nunca era cruel o suficiente para iniciar uma briga, mas também nunca tinha coragem de impedir nada. Ela se aproximou e sussurrou: Emily, por favor, não vamos fazer isso na frente de estranhos. Perguntei se ela sabia que eles tinham dado minha passagem do cruzeiro para outra pessoa. Ela baixou os olhos. Aquilo já era uma resposta. Eles disseram que você iria exagerar, ela murmurou. Cerca de 20 minutos depois, os policiais chegaram. Madison foi rapidamente até eles, segurando aquele documento falso como se fosse uma prova incontestável. Esperei ela terminar sua versão e então entreguei os documentos reais, a escritura, o contrato de aluguel, minha identificação e os registros da empresa. Um dos policiais analisou tudo em silêncio. Depois olhou para Madison e perguntou: a senhora tem algum documento assinado pelo verdadeiro proprietário da casa? Ela apontou para a assinatura do meu pai. O policial respondeu: essa pessoa não aparece como proprietária do imóvel. Os funcionários da mudança começaram a ficar desconfortáveis. A segurança de Madison estava desaparecendo. Ela ligou para Brandon no viva voz. Do outro lado, eu podia ouvir barulho de navio e música ao fundo. Ele gritou: digam a eles que o pai autorizou. O policial respondeu com calma: seu pai não pode transferir uma propriedade que não pertence a ele. Brandon começou a xingar. Paige se assustou. Madison tentou uma última estratégia, mas a família deles mora aqui. Eu respondi: eles moravam aqui através de um contrato de aluguel. E esse contrato agora está sendo revisado. Minha voz permaneceu tranquila, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Os policiais explicaram que qualquer objeto levado para dentro da casa teria que ser retirado, a menos que eu autorizasse o contrário. Eu não autorizei. O sofá voltou para o caminhão. As caixas foram retiradas. Até a mesa de escritório de Brandon, aquela suposta peça de um grande império empresarial, saiu embrulhada em plástico, parecendo apenas um cenário de uma peça que nunca chegou a estrear. Madison ficou parada na entrada, tremendo. Não era medo. Era vergonha. Paige veio atrás de mim até a varanda. Emily, por favor, ela pediu. O Brandon estava contando com essa casa. Ele disse aos investidores que aqui seria a sede do negócio. Virei para Paige e disse: então ele mentiu para os investidores. Ela engoliu em seco e respondeu: talvez, mas ele é família. Olhei pela janela da frente para todos aqueles cômodos que eu tinha mobiliado, reformado, segurado e pelos quais eu tinha pago impostos. Então falei: não, Paige. Ele é alguém que continua usando a palavra família sempre que precisa justificar mais uma coisa que tirou de mim. Naquela noite, depois que a polícia foi embora e o caminhão de mudança deixou a propriedade, eu alterei os códigos da fechadura inteligente, tirei fotos de todos os ambientes e caminhei pela suíte principal para verificar um detalhe que tinha chamado minha atenção: uma parte do piso parecia mais nova do que o restante. Eu ainda não abri nada. Apenas fiquei parada ali, sentindo como se a casa estivesse esperando para revelar algum segredo. Na manhã seguinte, liguei para Nathan Caldwell. Nathan não era aquele tipo de advogado que fazia discursos dramáticos. Ele era o tipo de profissional que ouvia tudo em silêncio, pedia documentos organizados em pastas numeradas e sabia usar uma pausa na conversa como uma ferramenta poderosa. Enviei para ele o documento falso de transferência, o contrato de aluguel, a escritura, o registro da ocorrência policial e as capturas de tela das conversas da família. Ele me retornou em menos de 15 minutos. Emily, disse ele, sua família ou está agindo de forma extremamente irresponsável ou tem certeza absoluta de que você nunca vai reagir. E as duas situações são perigosas. Nathan me orientou a encerrar o contrato de aluguel seguindo todos os procedimentos legais, registrar qualquer abandono caso eles permanecessem fora por muito tempo e proteger a propriedade contra novas tentativas de entrada sem autorização. Então ele fez a pergunta que eu vim evitando desde que cheguei naquela casa. Você ainda quer ficar com o imóvel? Fiquei olhando para o pântano pela janela.
6 meses antes, eu tinha acreditado que comprar aquela casa acabaria com todos os problemas. Meus pais estavam morando em um aluguel pequeno depois que o negócio de construção do meu pai faliu. Minha mãe chorava constantemente por causa das dívidas médicas e dos cartões de crédito. Brandon dizia que não conseguia construir sua empresa enquanto a família estivesse passando por dificuldades. Eu entrei para ajudar porque passei anos lutando para sair de uma situação financeira difícil e achei que talvez a generosidade pudesse consertar feridas antigas. Mas aquela casa não tinha curado nada. Ela apenas tinha dado a eles um cenário mais bonito para continuarem me desrespeitando. Não, respondi. Venda. Nathan conhecia um comprador interessado chamado Grant Mercer, um investidor que reformava propriedades costeiras para transformá-las em pequenos retiros de luxo. Antes da minha empresa comprar a casa, Grant já tinha tentado adquiri-la, mas eu ofereci mais porque acreditava que minha família precisava de um lugar seguro mais do que eu precisava de outro investimento. Nathan entrou em contato com ele, até a hora do almoço, Grant fez uma proposta, $1,03 milhão em dinheiro, fechamento em 7 dias, sem depender de financiamento e com a propriedade entregue vazia. Eu aceitei. Não porque queria vingança. Eu aceitei porque precisava recuperar minha liberdade de uma forma oficial, com documentos e tudo feito corretamente. Naquela tarde, voltei à casa acompanhada por um inspetor autorizado, um chaveiro e uma empresa de armazenamento. Como meus pais estavam no cruzeiro e já havia acontecido uma tentativa de mudança sem permissão, Nathan pediu que eu registrasse cada detalhe do processo. Fotografamos os cômodos, fizemos uma lista dos objetos encontrados e separamos o que era propriedade pessoal do que fazia parte da estrutura da casa. Quando chegamos ao quarto principal, o inspetor parou exatamente sobre o pedaço diferente do piso que eu tinha notado antes. Essa parte foi cortada e recolocada, ele disse. Com cuidado, ele levantou uma das placas. Debaixo do chão havia um pequeno compartimento escondido, protegido por plástico. Dentro dele estava uma caixa impermeável. Na tampa havia algo escrito com marcador preto, meu nome. Senti minhas mãos esfriarem. Dentro da caixa havia antigos extratos de cartões de crédito, pedidos de empréstimos, cópias do meu documento de identidade, uma cópia da minha certidão de nascimento, assinaturas que pareciam minhas, mas não eram, e cartas de bancos com mais de uma década. Havia linhas de crédito empresariais ligadas ao primeiro negócio fracassado de Brandon, financiamentos de equipamentos associados ao meu pai e avisos de cobrança enviados para endereços onde eu nunca morei. Naquele momento, lembrei de quando tinha 20 anos e tentei alugar meu primeiro apartamento, mas fui recusada porque meu histórico de crédito estava destruído. Meus pais disseram que fraudes de identidade aconteciam o tempo todo e queriam me ajudar a resolver. Eles me levaram até um conhecido do banco, entregaram documentos para eu assinar e insistiram para que eu não registrasse uma denúncia policial, porque isso só pioraria a situação. Eu acreditei neles. Eu era jovem, assustada e só queria sentir que era amada. Agora eu estava dentro de uma casa de mais de $1 milhão, uma casa que eu tinha comprado para as mesmas pessoas que, ao que tudo indicava, começaram a tirar coisas de mim antes mesmo de eu ter idade suficiente para conseguir alugar um lugar só meu. Nathan veio pessoalmente depois que enviei as fotos. Antes de tocar em qualquer coisa, colocou luvas e analisou tudo com cuidado. Não confronte eles diretamente sobre isso, disse ele. Vamos fazer cópias, preservar os documentos originais e seguir pelos canais corretos. Eu concordei, mas por dentro estava tomada pela raiva. Enquanto isso, as mensagens do cruzeiro continuavam chegando. Minha mãe reclamava que o pacote de refeições tinha sido cancelado. Meu pai exigia que eu reativasse a conta de gastos dentro do navio. Brandon enviou um áudio dizendo que eu estava com inveja do futuro brilhante que ele estava construindo. Ouvi apenas 5 segundos e apaguei. Depois peguei o documento de empréstimo mais antigo dentro da caixa. Lá estava uma assinatura falsificada com meu nome embaixo da frase afiador pessoal. A data era apenas 3 semanas depois do meu aniversário de 20 anos. Naquele instante, percebi que o cruzeiro não tinha sido a verdadeira traição. A casa também não era. Aqueles episódios eram apenas as provas mais recentes de algo muito maior. O verdadeiro roubo vinha acontecendo há 12 anos, e eles esconderam as evidências justamente debaixo do quarto onde dormiam todas as noites. Passei os 2 dias seguintes no escritório de Nathan, com aquela caixa de documentos espalhada sobre a mesa da sala de reuniões.
Cada página parecia trazer de volta uma versão esquecida de mim mesma aos 20 anos. Havia um cartão de crédito aberto no meu nome para comprar produtos para a primeira empresa de Brandon, uma assinatura de frutos do mar premium que nunca deu certo. Também havia uma linha de crédito usada pelo meu pai para pagar salários de funcionários em um contrato de construção que ele tinha calculado errado e não conseguia mais sustentar. Havia ainda um empréstimo pessoal supostamente assinado por mim, usado para pagar o depósito de um restaurante que Brandon abandonou depois de apenas 8 semanas. Não eram pequenos erros ou simples confusões financeiras. Eram centenas de milhares de dólares acumulados ao longo dos anos, passando por diferentes contas, sendo renegociados, contestados e escondidos. Então encontrei algo que me atingiu ainda mais. A letra da minha mãe aparecia em vários bilhetes adesivos presos aos documentos. Use o endereço da Emily. Ligue antes do extrato chegar. Verificar erro do banco. Aquilo destruiu uma parte de mim. Minha mãe não tinha apenas ignorado o que estava acontecendo. Ela tinha ajudado a manter tudo em silêncio. Nathan chamou uma especialista em análise de documentos de confiança. Ela comparou minhas assinaturas verdadeiras com aquelas presentes nos contratos de empréstimos e encontrou imediatamente várias inconsistências. Nós solicitamos relatórios completos de crédito, preparamos declarações de roubo de identidade e montamos documentos para enviar aos órgãos estaduais, reguladores financeiros e autoridades responsáveis. Foi então que descobri que algumas dívidas já tinham prescrito, outras haviam sido resolvidas discretamente, mas algumas tinham deixado marcas profundas na minha vida. Marcas que eu passei anos acreditando serem culpa minha. Cada taxa de juros mais alta, cada pedido de aluguel recusado e cada conversa humilhante que tive com bancos quando era mais jovem carregavam a influência da minha própria família. Enquanto isso, a venda da casa avançava rapidamente. Grant Mercer fez a inspeção, analisou o relatório policial e confirmou que ainda queria comprar o imóvel, desde que fosse entregue vazio. Contratei uma equipe de mudança registrada e uma empresa independente para fazer o inventário de tudo. Nada foi jogado fora. Os móveis dos meus pais, as roupas, os utensílios da cozinha, os móveis exagerados do escritório de Brandon e até as caixas que Madison tinha tentado colocar na casa foram todos embalados, etiquetados e levados para um depósito simples em uma área industrial nos arredores de Savannah. O primeiro mês do armazenamento foi pago por mim. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu não estava pagando para sustentar alguém. Eu estava apenas encerrando uma história que nunca deveria ter começado daquela forma. Depois disso, a conta de armazenamento seria a responsabilidade deles. Nathan enviou uma notificação formal por e-mail, correspondência registrada e mensagem de texto. O contrato de aluguel estava encerrado devido à tentativa de transferência não autorizada, ampliação irregular de ocupação e violação dos termos acordados. Sempre que era permitido legalmente, o encaminhamento das correspondências foi alterado para o endereço comercial do depósito, e qualquer assunto oficial passou a ser tratado diretamente por Nathan. Eu não mandei explicações emocionais. Não tentei convencer ninguém. Apenas enviei documentos. O grupo da família virou um verdadeiro caos. Paige pediu que eu esperasse e não tomasse decisões definitivas até todos voltarem da viagem. Eu respondi apenas, não. Madison publicou uma mensagem direta nas redes sociais falando sobre mulheres que destroem famílias porque ninguém nunca escolheu ficar ao lado delas. Brandon enviou uma foto no convés do navio com a legenda, "Continuo vencendo". 3 horas depois, ele percebeu que sua conta de gastos no cruzeiro estava bloqueada e começou a me ligar desesperadamente. Foram 17 chamadas perdidas. Meu pai deixou uma mensagem de voz dizendo, "Você está fazendo de tudo para ser impossível de perdoar". Ouvi aquele áudio 2 vezes. Não porque tivesse me machucado, mas porque era quase irônico. Eles tinham prejudicado meu crédito, usado meu trabalho, tirado meu dinheiro e destruído minha confiança. Agora achavam que até o perdão era algo que pertencia a eles. No 5º dia, assinei os documentos finais da venda no escritório de Nathan. Grant transferiu o dinheiro. Depois das taxas, impostos e ajustes necessários, o lucro era real o suficiente para fazer minhas mãos tremerem. Eu imaginei que sentiria uma grande vitória. Mas não senti. Senti silêncio. Talvez a liberdade nem sempre chegue com barulho. Às vezes, ela soa apenas como uma impressora terminando de produzir a última página de uma transferência de propriedade.
No 7º dia, a casa deixou de pertencer à minha empresa. Agora era oficialmente de Grant Mercer. Ele planejava restaurá-la como parte de um pequeno projeto de hospedagem à beira-mar, com 6 chalés particulares e um pier preparado para resistir a tempestades. Ele agradeceu pela venda tranquila. Tranquila. Essa palavra ficou na minha cabeça, porque nada na minha família havia sido tranquilo. Passei mais uma vez pelo depósito e observei a unidade de fora. Toda a encenação deles estava guardada ali dentro. Os móveis da varanda que apareciam nas fotos de pôr do sol da minha mãe, as ferramentas do meu pai, o falso escritório empresarial de Brandon, as caixas de Madison marcadas como a sala executiva. Uma vida inteira construída em torno do acesso que eles tinham a mim agora estava trancada atrás de uma porta de metal. Paige ligou enquanto eu estava sentada no carro. Emily, ela disse, a mamãe está chorando. O papai diz que você passou dos limites. Perguntei se ela tinha visto os documentos. Ela ficou em silêncio. Então eu falei, quando eles voltarem, pergunte o que eles fizeram com o meu nome quando eu tinha 20 anos. Ela respondeu baixinho, do que você está falando? Eu disse apenas, pergunte a eles. E desliguei. O cruzeiro deles terminou em uma manhã cinzenta de sábado. Ao meio-dia, meu celular parecia ter sido cercado por uma tempestade de mensagens e ligações. A viagem que eles tinham tirado de mim desmoronou aos poucos, em pequenas humilhações. Sem minha autorização de pagamento, o primeiro item a desaparecer foi o pacote de refeições especiais. Depois vieram os pacotes de bebidas, a cabana particular na ilha e a excursão exclusiva que Brandon tinha prometido para a amiga de Madison como se fosse um tratamento de luxo. Pelo que descobri depois, meu pai tentou discutir com o atendimento do navio usando a frase, minha filha é a titular da conta. Mas alguém perguntou se a titular estava presente. Ela não estava. Minha mãe precisou usar o próprio cartão de débito para despesas extras, e o pagamento foi recusado 2 vezes. Quando chegaram perto da antiga casa, estavam cansados, queimados de sol e irritados demais para pensar com cuidado. Grant estava no local com alguns trabalhadores, medindo a varanda para iniciar as reformas. Meu pai passou direto por eles e caminhou até a porta, como se ainda fosse o dono daquele lugar. Então tentou usar o antigo código da fechadura. A tentativa falhou. Meu pai tentou novamente, pressionando os botões com mais força, como se a raiva fosse capaz de abrir uma porta que a lei já tinha fechado. Pouco depois, Brandon chegou em um carro de aplicativo acompanhado de Madison e Paige. Quando viu os trabalhadores fazendo as medições e os reparos, começou a gritar dizendo que eles estavam invadindo a propriedade. Grant desceu os degraus da casa com calma e se apresentou como o novo proprietário. Meu pai riu na cara dele. Esta é a casa da nossa família. Grant, com a tranquilidade de alguém acostumado a lidar com conflitos caros e complicados, respondeu apenas: não é mais. Brandon tirou os documentos falsos da pasta e entregou para ele. Nós temos direitos. Grant leu uma das páginas por alguns segundos e devolveu o papel. Vocês têm tinta de impressora. Aquela frase quase fez a situação explodir. Minha mãe começou a chorar tão alto que alguns vizinhos saíram nas varandas para ver o que estava acontecendo. Madison pegou o celular e começou a gravar, dizendo: isso é abuso contra idosos. Isso é abuso financeiro. É isso que acontece quando uma filha ressentida ganha poder. Paige permanecia atrás deles, pálida e confusa. Ela observava a cena deixar de parecer apenas um mal-entendido familiar e começar a revelar algo muito mais sério, uma tentativa de golpe desmoronando diante de todos. Grant chamou a polícia antes que qualquer pessoa pudesse tocar nele ou nos trabalhadores. Quando os policiais chegaram, meu pai tentou assumir o papel de vítima. Disse que eu tinha comprado a casa como um presente, que eu sempre fui instável e que só estava fazendo aquilo porque fiquei magoada por não ter sido incluída em uma viagem. O policial pediu uma prova de propriedade. Meu pai não tinha nenhuma. Brandon entregou novamente o documento falso de transferência. O policial reconheceu o endereço por causa do incidente anterior com a mudança e perguntou: este é o mesmo documento que já foi recusado na semana passada? Brandon abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Grant apresentou a escritura oficial registrada da venda.
O policial explicou que a propriedade agora pertencia legalmente a Grant Mercer e que minha família não tinha autorização para entrar ou permanecer no local. Minha mãe começou a chorar. Mas para onde vamos? Grant não respondeu. Não precisava. Os pertences deles não estavam mais na casa. O imóvel estava vazio. Foi nesse momento que Brandon começou a entrar em pânico. Emily não pode fazer isso, ele disse. Essa casa fazia parte da apresentação que mostrei aos investidores. Eu fiz promessas. Meu pai sussurrou com raiva. Cala a boca. Mas Brandon já estava perdendo o controle. Você disse que estava tudo seguro. Você disse que ela nunca verificaria a empresa. Você disse que os documentos seriam suficientes se aguíssemos rápido. O policial levantou os olhos. Paige encarou meu pai. Madison parou de gravar. Minha mãe segurou o braço de Brandon, mas ele se afastou. Não. Eu cansei de levar toda a culpa. O papai assinou. A mamãe sabia. Todo mundo sabia que a Emily desistiria se a gente tornasse tudo emocional. Pela primeira vez na minha vida, o jeito como minha família conversava em particular estava sendo exposto diante de pessoas que não tinham nenhuma obrigação de justificar ou perdoar aquilo. Os vizinhos ouviram. Os policiais ouviram. Grant ouviu. E Paige ouviu cada palavra. Ela perguntou baixinho. Que documentos? Meu pai respondeu rapidamente. Não comece. Mas ela começou. Olhou para Brandon e perguntou. O que a Emily quis dizer quando falou sobre o nome dela aos 20 anos? O silêncio tomou conta da entrada da casa. Até o choro da minha mãe parou, como se alguém tivesse desligado o interruptor. A expressão de Brandon mudou. Não era exatamente culpa. Era a expressão de alguém que percebeu que tinha sido descoberto. Ele olhou para a rua, como se estivesse tentando calcular uma forma de escapar daquela pergunta. Foi então que eu cheguei. Eu não tinha planejado aparecer naquele momento, mas fui chamada depois que disseram que a polícia estava novamente na propriedade. Saí do carro segurando uma pasta em uma mão e sem nenhuma vontade de continuar sendo gentil. Meu pai me viu e apontou para mim como se eu fosse a responsável por tudo. Você fez isso. Eu olhei para ele e respondi. Não. Eu apenas parei de pagar pelo que vocês fizeram. Aquela segunda visita da polícia foi o momento em que minha família perdeu completamente o controle da própria história. Eu não gritei. Não xinguei ninguém. Não fiz uma cena. Apenas entreguei ao policial meu documento de identidade, o cartão de Nathan, o número do registro da ocorrência e o resumo dos documentos que comprovavam a fraude de identidade. Expliquei que um relatório completo já estava sendo preparado e que os documentos originais estavam protegidos pelo meu advogado. Meu pai tentou interromper 3 vezes. Em todas elas, o policial pediu que ele esperasse. Brandon estava suando dentro da camisa do cruzeiro. Madison se afastou alguns passos dele. Paige se aproximou de mim, ainda sem estar totalmente do meu lado, mas pela primeira vez também não parecia mais disposta a defender tudo que eles faziam. Quando o policial perguntou a Brandon se ele sabia da existência de documentos usando minha identidade, ele deu uma risada exagerada e respondeu. Isso é coisa antiga de família. Aquela resposta acabou prejudicando mais ele do que se tivesse ficado em silêncio. Coisa antiga de família não é a forma como uma pessoa inocente descreve pedidos de empréstimos falsificados usando o nome de outra pessoa. Meu pai murmurou. Isso já tinha sido resolvido. Minha mãe falou baixinho. Nós estávamos desesperados. E ali estava a verdade. Não houve negação. Não houve surpresa. Apenas desespero. A velha desculpa que eles sempre usavam quando eram confrontados. Então Brandon começou a se voltar contra eles. Vocês disseram que isso não teria importância. Disseram que o crédito dela já estava destruído mesmo. Minhas pernas quase perderam a força, mas eu continuei de pé. Durante anos, eles me fizeram acreditar que meu histórico financeiro tinha sido destruído por um criminoso desconhecido. Eles me consolavam por uma dor que eles mesmos tinham causado. Paige começou a chorar. Primeiro em silêncio, depois sem conseguir esconder mais. Vocês usaram ela? Perguntou.
Minha mãe respondeu: nós só queríamos manter a família unida. Eu olhei para ela e disse: vocês mantiveram a família unida destruindo uma parte de mim. Depois disso, o policial nos separou para evitar que a situação piorasse. Ninguém foi preso de forma dramática naquela entrada naquele dia. Porque consequências reais nem sempre chegam com algemas e sirenes logo no primeiro momento. Às vezes elas chegam através de relatórios, intimações, contas bloqueadas, processos civis, investigações bancárias e advogados que não aceitam desculpas baseadas em laços familiares. E foi exatamente isso que aconteceu nos meses seguintes. Nathan entrou com a ação civil. O material sobre roubo de identidade foi enviado aos órgãos responsáveis. Os buros de crédito receberam pedidos de correção acompanhados de provas. Os bancos iniciaram revisões internas. Os antigos contatos comerciais do meu pai começaram a parar de atender suas ligações. As mesmas pessoas que antes elogiavam minha mãe pela casa perfeita descobriram que aquela casa não existia mais para eles e também descobriram o motivo. Os investidores de Brandon foram os primeiros a desaparecer. Depois começaram a exigir documentos e, quando perceberam que a suposta sede da empresa nunca pertenceu a ele, ameaçaram tomar medidas contra ele. Madison terminou com Brandon antes do fim daquele mês. Ela me enviou uma única mensagem dizendo que não conhecia toda a verdade. Eu nunca respondi. Paige foi a única que tentou conversar comigo sem exigir que eu a confortasse. Ela admitiu que sabia sobre a troca da minha passagem do cruzeiro e que ficou em silêncio porque acreditava que eu acabaria perdoando todos, como sempre fazia. Eu disse a ela que o perdão tinha se tornado a maneira favorita da minha família de me manter disponível para o próximo abuso. Ela perguntou se algum dia poderíamos reconstruir nossa relação. Eu respondi com sinceridade: talvez ela pudesse reconstruir a própria vida, mas não usando a minha como base novamente. Meus pais e Brandon acabaram morando em um apartamento simples de 2 quartos próximo a uma estrada movimentada. Era exatamente o tipo de lugar que minha mãe costumava chamar de a moradia temporária para pessoas sem sorte quando acreditava que ninguém em situação difícil estava ouvindo. Os móveis deles ficaram guardados no depósito até o momento em que eles não conseguiram mais pagar a mensalidade. Parte dos objetos foi leiloada. Outra parte simplesmente desapareceu nas mãos de outras pessoas. Meu pai continuou me culpando publicamente por um tempo, até que as notificações legais começaram a chegar e ele finalmente ficou em silêncio. Minha mãe enviava cartões com versículos religiosos, mas nunca escreveu um pedido de desculpas de verdade. Brandon mandou um último e-mail dizendo que eu tinha destruído o futuro dele. Eu imprimi a mensagem, entreguei para Nathan guardar como registro e bloqueei qualquer contato com ele. Quanto a mim, usei uma parte do dinheiro da venda da casa para investir no projeto de restauração costeira de Grant Mercer. Não como um ato de bondade. Não como uma filha tentando provar seu valor ou conquistar amor. Mas como uma investidora, com contratos claros, limites bem definidos e meu nome protegido em cada documento. A primeira casa do projeto foi inaugurada na primavera seguinte. Do pier, era possível ver a vegetação do pântano se movimentando com a maré, constante e indiferente a tudo que tinha acontecido. Eu fiquei ali no dia da inauguração e percebi algo importante: eu já não sentia culpa por ter sobrevivido à minha própria família. Essa era a lição que eles nunca quiseram que eu aprendesse. Uma família pode ser verdadeira e ainda assim não ser um lugar seguro. O amor sem respeito deixa de ser amor e se transforma em controle usando uma aparência mais gentil. E no momento em que alguém decide que você só tem valor quando é útil, você tem todo o direito de recuperar suas próprias chaves, seu dinheiro, seu nome e o seu futuro. Meu pai me disse para pagar tudo de volta e ficar em casa. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu paguei de volta. Paguei de volta 12 anos de silêncio. Depois vendi a casa enquanto eles estavam longe. E quando voltaram, finalmente entenderam uma coisa: a pessoa que eles diziam não ser a família de verdade era justamente a única pessoa que ainda carregava toda a verdade.